Show. Opa, sextou. E sextou com Tadeu TED Show. Hoje, especialíssimo aqui o nosso programa. Hoje eu estou trazendo aqui, para mim, um ídolo, um ícone e um amigo principalmente. Ele vai nos dar aqui muitas informações bacanas, mas você sabe, né? O nosso podcast funciona assim. Eu não sou aquele cara tradicionalista que vai fazer uma entrevista aqui. O Tadeu é outro esquema aqui. O TED só pergunta o que interessa, a fofoca, porque a informação é nossa moeda padrão. O podcast aqui é diferente. E eu estou falando isso porque hoje eu tenho a intimidade de trazer aqui um amigo, uma figura nacional, posso ir além, dizer uma figura internacional, e que é um personagem muito bacana da gente conversar. Quem está aqui comigo hoje é o meu amigo, o seu amigo, o vereador, o lutador, Eduardo Canuto. Tadeu, muito obrigado. Estou bem surpreso com tudo isso, desse novo projeto seu. Você sempre foi um cara muito fácil de comunicação, muito amigo das pessoas, e ser convidado aqui para falar da nossa vida, da nossa trajetória, talvez simbolizando isso da formatação da nossa família também, e poder representar alguma parte da sociedade, quer seja na atividade política, quer ser como atleta, quer ter sido como pai, como avô, inclusive. Então, assim, a gente tem uma experiência de vida bem grande e a gente tem tentado traduzir isso para a sociedade como uma forma de exemplo, né? Importante. E, para mim, eu estou muito feliz em estar com um grande amigo, um grande parceiro, um grande aliado, né, Tadeu? E um grande exemplo também de servidor público. Então, para mim é um prazer. Pode fazer a pergunta aí que você quiser. E é assim mesmo. Mesmo que você não dissesse que eu podia fazer a pergunta que eu quisesse, eu vou fazer do mesmo jeito. Mas, se você quiser, a entrevista é sua, já faço a primeira pergunta. Eu já vou fazer o seguinte. Em primeiro lugar, vou fazer o seguinte. Eu estou incomodado com uma coisa aqui. Mas eu estou muito mais incomodado e você vai saber por que agora. Diante da nossa intimidade, eu quero dizer, galera, que hoje aqui a gente vai ter um papo muito descontraído, que eu conheço essa figura. Então, eu tenho até medo do que eu vou fazer agora, mas como é um mimo que a gente entrega a todo convidado que vem aqui da entrevista, eu queria, Canuto, essa singela homenagem, lhe passar o meu caneco, que é o caneco... Você está me dando o quê? O meu caneco, mas aqui para você poder colocar qualquer... E tenha certeza que de forma respeitosa, eu vou cuidar muito do seu caneco. Muito obrigado, eu sei disso. E outra coisa, eu queria entender o que é TED. É sigla... Não. Porque na minha infância, você sabe o que era TED, né? TED, o terror, né? Era um terror, né? Era um terror. Mas, na verdade, esse TED aí nasceu no seio familiar. Porque os meus filhos começaram a me chamar de TED e tal, e por algum motivo... É um diminutivo, tipo assim, Tedinho, fica TED. TED Show, TED A partir de hoje eu prometo a você que eu só não chamo de TED. Beleza, eu gostei, mas você pode me chamar do que você quiser. Só não me chame de Costa, Costei. Que de Costa eu não vou. E de Costei? De Costei pode, o Costei é um sucesso. Meu cozinheiro preferido. Tem sido um sucesso, viu? Tadeu Costei tem sido um sucesso, bacana. Eduardo, a gente hoje vai tratar aqui, eu gostaria de tratar muita coisa com você aqui, eu sei que um podcast só não dá, mas hoje a gente vai focar aqui no Eduardo, esse cara que eu acho bacana de ouvir ele falar, que é o cara das viradas de chave. Porque você não é um cara normal, né? Primeiro, porque você tem esse jeito troglodita de ser 1,90 m, forte, lutador e tal. Nem tanto, 1,90 m. É um batalhador. E aí eu quero que você conte, meu irmão, nem tudo na vida foram flores. Eu quero que você diga como você se iniciou, como é que saiu o Canuto aqui, que tinha os seus empreendimentos aqui, para se tornar um lutador campeão do mundo. Tadeu, é uma história assim, bem longa. Na verdade, eu desde pequeno eu sempre gostei muito de rock and roll, de militar e de luta, e de artes marciais. Então, assim, com 13 anos, eu já tinha 7 anos... Resistindo à morte, inclusive, você falou em rock and roll do Príncipe das Trevas. Ele faz parte da minha trajetória como atleta, o Ozzy Osbourne. Primeiro que eu vi o show dele no Chile. Depois ele participou, assim, eu tenho inclusive, como é que eu diria? Uma lista das minhas lutas e as minhas lutas, quais foram, assim, as sonoras que nós subíamos no ringue, né? Quando o atleta vai entrando, aí tem aquela música. Então, 2 músicas minhas eram do Black Sabbath. O Paranoid, se o Moisés puder botar aí 10 segundos.
Isso. e o War Pigs, né, Guerra dos Porcos, do Black Sabbath, que participaram, inclusive, de 2 lutas internacionais, que eu utilizei isso como um instrumento de ir para cima e tal. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. E passei Bacana. toda a preparação ouvindo essas músicas. Na verdade, Tadeu, então, assim, quando eu com 7 anos comecei no judô, né, infelizmente com... Você foi um cara que recebeu muita responsabilidade muito cedo na sua vida, né, Canuto? Já foi na parte quando a Sandra engravidou. Não, segue aí, não quero lhe interromper. Não. Mas, na verdade, minha vida assim começa, de fato, com o que hoje eu sou, começa com 7 anos de idade, porque eu já era atleta de judô Clube Moura, minha mãe botou, na verdade foi fato minha mãe, que botou eu e Pezão no judô. Márcio já tinha feito judô, outros irmãos também. E aí, com 13 anos, meu pai faleceu. Isso para mim foi terrível. Eu virei um aluno, como eu diria assim, quieto, revoltadíssimo, juro. Cheguei a pensar que Deus não existia. Cheguei a ser convidado a sair da escola, porque uma das professoras me fez uma pergunta e na hora eu levei na brincadeira e ela perguntou se eu não tinha pai. Se eu não tinha pai não para dar educação, e eu tinha perdido meu pai nesse período, então assim, isso foi muito difícil para todos nós. No entanto, isso mostrou quem era a nossa família. Nós somos uma família de 9 irmãos, né? Eu era o 7º, e a forma como o Márcio, o papai, quando faleceu, tinha 58 anos, o Márcio era o nosso irmão mais velho, a Betânia mais novo, mais nova, tinha 9 anos, e o Márcio acho que 26, 27 anos. Então, minha mãe tinha 50 e poucos anos, imagina a mamãe administrar 9 irmãos. O mais velho, o Márcio, e a Betânia com mais nova com 9. Então, isso foi muito complicado para a gente. Minha mãe teve que abrir mão da sua vida, era professora de manhã, de tarde, à noite corrigia a prova. E minha mãe pôde ter muita força para criar todos nós, e os irmãos mais velhos iam de forma... quando tinha tempo, todos muito próximos, muito unidos, né? E isso possibilitou que nós fôssemos uma família que nós somos hoje. Uma família unida, evidentemente que divergentes no aspecto esportivo, em clubes. Nós só temos unanimidade Vasco da Gama e Santa Cruz, se quiser depois você me pergunta. Mas nós somos uma família diversa no aspecto geral. Então isso ajudou muito. No geral, né? Porque, na verdade, quem olha para os Canutos ali tem um estereótipo assim, tudo altão, tudo grandão, isso. Tudo tem essa voz meio, então... tudo alegre, tudo muito... Eu só não conheço seus irmãos, Canuto, que, rapaz, os caras são um destaque internacional. Tem um que ultimamente eu soube que ele estava até entre os 65 maiores cientistas do mundo. É isso ou é a informação que eu... Não, na verdade, aí eu vou falar sobre isso. Eu tenho um irmão, Márcio, que é jornalista, eu tenho o Paulo, que a gente chama de Paião, porque era o mais presente nesse momento, junto com a minha irmã Fátima, que é arquiteto. Aí eu tenho o Silvio, que é físico nuclear, pós-doutor, o cara formado em Uppsala, veio para o Brasil depois de muito tempo, entrou na USP em primeiro lugar, hoje é pró-reitor, e saiu um artigo aí que ele é hoje um dos 55 homens mais influentes no mundo na ciência. É um cara muito respeitado, muito querido, né? Um cara muito sério. Eu tenho uma tradição assim, de irmãos com essa capacidade. A Fátima, minha irmã engenheira, o Neno, fotógrafo, jornalista, repórter fotográfico, né? O Cláudio é um antropólogo, foi professor de Sorbonne, na época, Fernando Henrique Cardoso, o presidente, era também professor de Sorbonne na França. Esse é o único irmão que nós perdemos, muito novo, com 52 anos. Aí veio o Pezão, que é administrador, Betânia, que era atriz, e eu aí você vai dizer se eu sou vereador, atleta. Você enfim, é muita coisa. Eu sou certificado pelo Conselho Regional da Educação Física, sim, como professor de artes marciais, né? Enfim, essa é a nossa história em relação a isso. Então, isso me chamou muita atenção para as artes marciais, que eu tinha quebrado esse ciclo das artes. Então, sempre fui apaixonado pelo militarismo, gosto, pela luta e pelo rock and roll. Aí foi quando eu entrei em 80 nas Forças Armadas. Ô, Canuto, isso explica porque os seus 4 nomes têm validade, Porque geralmente, a gente, por exemplo, na vida eu tenho um Ted agora e tenho um Tadeu, mas você, o seu nome inteiro, tem pessoas que te chamam. Eu na década de, acho que 2000, a gente até tinha umas palestras de forma motivacional e tal, e eu abria eu fazia de forma abrangente o meu nome. Meu nome é José Eduardo Acioli Canuto. E eu tenho tempo
de cada nome. O José, o filho, criado por Dona Eunice, essa história toda. É o Zé. É o Zé. Em casa você é Zé. Ninguém me chama com outro nome. Meus o irmãos, meus sobrinhos, todos, é o Zé. Eu sou o Eduardo do Marista, eu sou o Eduardo dos meus amigos de futebol, da minha juventude, pós a morte do meu pai. Eu sou o Acioli, que em 81 entrei nas Forças Armadas, participei do grupo de operações especiais, eu era da PE, eu era da companhia de apoio, que naquela época dava suporte aos fuzileiros e dava suporte à polícia do Exército. Então nós tínhamos uma formação. Ali foi onde ascendeu novamente nas Forças Armadas. Tu és o cão, viu, bicho? Aí foi quando possibilitou nas Forças Armadas a gente se destacava em defesa pessoal pela nossa formação de criança no judô. Aí foi quando eu entrei nas artes marciais e ainda vem a história do casamento, da gravidez da Sandra. Com 21 anos de idade, eu já era um cara casado e pai de família. Ave Maria. E aí a bronca só aumenta, né? A história começa agora, né? Não se preocupe não, minha gente, porque piora. Mas pode ser que as pancadas me dê algum lapso de memória em algum momento. Né? Logicamente, apanhou muito. Aliás, eu quero fazer uma pergunta meio fora do contexto aí, que era para fazer lá na frente. Mas, Canuto, me diga uma coisa. O cara ali sempre é aqueles cara força bruta, sempre aqueles cara grandão, metido a troglodita ali. Mas na hora que vai subir no ringue, o cabo se afrouxa, o caga na bota. Não é bem assim, não. Tem medo não, você não é. Porque uma coisa é o lutador amador, né? 14, 15, a gente tinha uma regra que até 10 lutas somava o número de resultados que você tinha, que lhe dava uma pontuação e você entrava no ranking nacional profissional, né? Então, assim, quando você vai treinando e você vai ganhando, né? Você vai ganhando experiência, você aprende, talvez seja nas artes marciais, uma das poucas profissões que você aprende com a derrota. A arte marcial é isso. Eu tive só 2 derrotas na minha vida como atleta amador. E assim, você vai ganhando importância. E quando você percebe, ganhando, como é que eu digo, autoconfiança, você percebe que você tem um público que torce por você. Era muito mais difícil para mim lutar em Alagoas, porque você tinha uma responsabilidade e um peso gigante, né? Quando era fora era menos. E assim, a importância de você ter a absoluta certeza que está preparado, o resultado, você chega a um nível técnico, quando você então se profissionaliza, você chega a um nível técnico muito igual a todos os grandes atletas. Se você pegar jogadores de seleções, quase todos são do mesmo nível. Na luta, o que prevalece? A mente, a família, o espírito, no meu caso, as orações. Eu nunca, Tadeu, nunca, eu pedi a Deus para ganhar uma luta. Nunca pedi. Eu só pedia para descer vivo. Né? Porque o outro também é filho de Deus e que vencesse o melhor. E tem uma coisa engraçada. Toda vez que eu saio de casa, eu peço a mesma coisa, só para voltar vivo. E tem uma das coisas engraçadas numa das lutas profissionais, que eu tinha uma espécie de rito. Assim, o peso da luta era um dia antes, 24 horas de manhã. Nos hotéis, onde nós estivéssemos. Só uma parte aí. Onde foi o lugar mais longe que você já lutou? Sérvia. Na Sérvia? Sérvia. Ainda bem que você é guerrilheiro, preparado do exército. Chama de leste europeu, né? Qualquer coisa. Aí tem uma das coisas que me deu muita força, é que eu não quero quebrar isso, mas assim, eu me pesava, a partir dali eu não falava com mais ninguém. Não era uma coisa forçada, não era um protocolo, era muito espontâneo. Tudo em mim travava. Eu ia para casa depois da pesagem, eu almoçava, eu ficava no meu quarto, naquela época era VHS, eu ficava assistindo quando tinha imagens dos meus adversários, e eu ficava um dia dentro do meu quarto. Mas uma das coisas que me marcou muito foi quando a Sandra, uma vez, nós estamos casados há 42 anos, juntos há 44. Um abraço. 5 um abraço, filhos e 8 um netos. abraço enorme à dona Sandra, a doutora Sandra. A senhora, quero dizer, inclusive, gente, que vocês estão vendo esse cara aqui, assim, que assim, pessoalmente não é um cara tão alinhado de face, mas as filhas dele, doutora Sandra, né? são pessoas muito bonitas, mulheres muito simpáticas, todas as filhas e tal, e veio dele. Não tenha dúvida. Então, assim, teve uma das coisas que Sandra me disse que me marcou muito. Tá? Quando eu entrando no ringue, numa das lutas, uma vez ela chegou e disse: esse cara não é o meu marido.
Foi, né? Você vê o quão ela me desconheceu, de tão focado que eu estava ali, entendeu, Tadeu? Então, assim, eu percebi que estava no caminho certo. Por outro lado, com 21 anos, ela engravidou, eu precisava trabalhar, eu era estagiário de administração do SESMAC e estava trabalhando na Secretaria de Administração, que me dava uma renda, talvez como oficial de apoio técnico, um salário mínimo e meio. Não estou dizendo que as pessoas não vivem disso, vivem. Mas para minha ambição, no sentido não pejorativo, mas minha ambição de pai de família, saber que minha mulher estava grávida, meu sogro foi um pai, porque quando eu conheci ele, eu já não tinha o meu, acho que aí foi 21 anos, eu perdi meu pai com 13, em questão de 8 anos, eu já tinha uma convivência com o senhor Aloysio Tenório, com o Aloysio, foi um cara importante, muito importante na minha vida, meus irmãos reconhecem tudo isso hoje. E aí ele perguntou se eu queria trabalhar, tinha ficado chateado com uma das providências na padaria de um dos empreendimentos dele, e aí ele me convidou para eu ser entregador de pão. Não diga isso não. Pelo menos não foi padeiro, porque eu ia temer muito o que poderia ter acontecido, você como padeiro numa padaria. O que você teria medo? Não vou falar. Não vou falar, cara, até porque geralmente tem padeiro que queima rosca. Mas eu também assava cacetinho também. Ah, tá, tudo bem. Então. Tinha rosca e tinha cacetinho. Ah, tá certo. Normalmente eu dava mais o cacetinho. A padaria muito versátil, né? Então, assim, cara, eu fiquei impressionado. Eu comecei a trabalhar de madrugada entregando pão como eu diria, nos supermercados Jacitinho, ainda nem asfaltado era, né? Eu tô falando de quantos anos atrás? 42 anos atrás. Poxa vida. Então, assim, minha idade. Eu comecei a Que idade? Não, deixa eu falar. Segue o jogo, rapaz. Segue o jogo. Então eu comecei a entregar pão, e aí a gente tinha 16, 15 entregas, eu passei a ter 33. Tu acredita que me dava o dobro da minha renda como estagiário da Secretaria de Administração? Entendi. Foi um excelente começo de vida para um cara de 21 anos com uma filha, entendeu? Entendi. Então, assim, aquilo me deu a possibilidade de eu ampliar, de eu ter um certo capital. Agora, eu tinha que misturar o pai, chegar antes, 6h40 da manhã, para Sandra ir para a universidade, que ela fazia medicina na UCISAL, e nós tínhamos a filha Juliana. Então eu tinha que chegar antes dela sair. Chegava uma funcionária, então eu descansava com ela, ia para a praia, e ficava naquele solzinho muito, muito leve e tal. Então a gente forjou essa conquista como marido e mulher já nessa fase. Ela estudando e eu entregando o pão. E aí foi quando a gente começou a vincular a volta das artes marciais, quando o Eduardo, perto de nascer, não me lembro bem, acho que Eduardo é de 85. Eduardo é outra tora da Aí eu voltei, boa, um abraço, meu irmão. Aí eu voltei para as artes marciais, comecei a treinar e fui para o Kung Fu, Ferropai, depois fui para o Karatê de Kyokushin, que é um estilo mais vigoroso, e você pode ali procurar Karatê de Kotatoyama. Aí você vai ver que é indiscutivelmente, não desmerecendo ninguém, mas é o Karatê mais violento que existe, que é o Kyokushin. E aí a gente foi trabalhando com o Carlos Alfredo, Anselmo Silva, peguei os melhores técnicos de boxe, que era o Anselmo, que já era o primeiro faixa preta de Alagoas, mesmo sendo forjado faixa preta no Rio Grande do Norte. E aí a gente começou a trabalhar e formar, e minha mãe, meu filho, você voltou para artes marciais, você é doido, você é pai de família, você não vai lutar não? Eu disse, não, mãe, vou não. E aí fui, me graduei faixa preta, fui para São Paulo, fiz o curso de Full Contact, fiz o exame de Full Contact. Aí era uma associação, na época não tinha confederação. Aí o Brasil, um ano depois, criou a Confederação Brasileira de Kickboxing. E aí as faixas pretas, todas elas tiveram que ser revalidadas pela nova confederação. Lá vai eu para São Paulo fazer de novo, já com família. Enfim, cara, eu... Já assim, meio liso. Já... Não vou mentir. Tava bom. Tadeu, deixa eu dizer uma coisa de verdade, que a gente precisa ser honesto intelectualmente e com história, com Deus. Nós nunca tivemos dificuldade, eu e Sandra, porque nós trabalhamos muito cedo, independente da atividade. Eu cheguei em um momento na minha vida que nós tínhamos 4 padarias, um Marquês de Latravé, uma farmácia, uma academia no fundo da padaria. Marquês de Latravé é presente, Marquês de Latravé, pronto. Esteve muito por lá. Sandra, já em 87 formada, grávida da Larissa, ela já viajava para Murici para atender no hospital. E a grávida, depois teve o menino, a Larissa é uma filha praticamente de Murici, assim como o Rodrigo, de fato, é. É muito menino, né? São 5 filhos, graças a Deus. Trabalhado direitinho. Graças a Deus. Doutora Sandra, graças a Deus abençoe. Graças a Deus. São 3 filhos, 3 filhas e 2 homens. Então, assim, a nossa carreira deslanchou. Em 97,
Nós vivemos uma fase muito difícil na época de Suruagi, e aí a gente começou a se notabilizar quando, em 99, Ronaldo Lessa, governador do estado eleito, me convidou para fazer parte da gestão do esporte em Alagoas, e era uma fundação chamada FAP, Fundação Alagoana de Promoção Esportiva, que, convenhamos, não promovia absolutamente nada. Ela administrava o Rei Pelé? Administrava apenas o Rei Pelé, porque não tinha atividade esportiva, era só futebol, né? Mas eu ainda tinha lutas contratuais. Eu não podia, na carreira internacional que eu cheguei, eu não mais ir lutar ou não romper contratos. E aí, mesmo assim, o governador aceitou, me levou para a fundação. Eurico Beltrão Coelho da Paz, um cara que eu tenho um carinho enorme e sempre disse isso. Amigão. É um cara que me norteou na gestão pública, muito sério. Muito... Em breve o Júnior, filho dele, vai estar aqui com a gente. Pronto, eu sou fã do Eurico. Aí, é massa. E aí nós conseguimos, quando eu parei de competir, eu já tinha visibilidade como atleta, né, profissional, conquistando meus 6 cinturões, conquistando, né, o título mundial. Aí eu fui construir com ele. Fala nisso. Só uma pausa aí, Canuto. Eu abusei da amizade que tenho com você e pedi para você trazer as relíquias aí dos seus cinturões. Você falou 6. Agora desses 6 cinturões. Eu disse, traga pelo menos os 2 mais importantes. Pronto, eu trouxe. Eu tenho Norte e Nordeste. Eu tenho o brasileiro amador, brasileiro amador. Eu tenho o amador, mas esse não é cinturão. Eu tenho o Norte e Nordeste profissional. Eu tenho o brasileiro cruzador e super cruzador. Portanto, eu fui campeão brasileiro em 2 categorias. Aí conquistei o título sul-americano. Isso vai lhe dando números que lhe mantém no ranking até chegar a disputar o título intercontinental, que são os campeões dos continentes, com o Pablo Plá da Espanha. E a data, 20 de julho de 1997... eu botei o título em jogo, o título mundial, contra Francisco Tolomés de Pransac, o Lebaron, que era neto de atleta campeão do mundo de savate, e o pai campeão mundial de full contact. Tu tremeu pro Lebaron, não? Eu nunca tremi para nenhum deles. Eu tinha medo, já disse a você, e sempre rezava e orava muito antes de subir no ringue, para que eu não morresse. Não, ali, naquele momento, era muito... E pro povo não dizer, já tinha filho, o pessoal não dizer que é mentira minha... por ordem, né? Por ordem. Mostra aí. Produção, ajeita aí para mostrar direitinho. Esse aqui foi o título intercontinental com o espanhol Pablo Plá, né? Meu pai. Na categoria 88,8 É bonito, viu? Eu não sei se na imagem ISKA é a FIFA do futebol, para que as pessoas entendam. Entendi. International Sport Karate Association, Kickbox Association. Isso. E o título do mundo, que esse aqui, meu Deus, eu guardo com muito carinho, muito amor, né? É um título de todos nós, Alagoas, né? Que é um título de 86,3 quilos, que era a minha categoria super cruzador. E eu conquistei o título do mundo contra esse francês. Então, assim, isso a partir daí me deu mais ainda notabilidade, visibilidade. E aí, imagine nessa época eu ser convidado para construir a Secretaria de Esporte. Se eu já tinha visibilidade como atleta pela televisão, quantos eventos... Na década de 90 não foi transmitido ao vivo para o mundo todo. Direto de Maceió, né? Isso. Então isso deu notabilidade. Maceió virou a capital mundial do kickboxing na década de 90. E aí eu passei a ser gestor público. Foi quando, numa lei delegada, 10.671, o governador Ronaldo Lessa, que para mim foi indiscutivelmente, que as pessoas entendam, não por pulsão ideológica, mas de fato de forma objetiva, o maior governador da história do esporte. Aliás, ele construiu a Secretaria de Esporte de Maceió e construiu, na minha gestão, né, no nosso... Isso. Inclusive, o Eurico, saindo da fundação, a primeira Secretaria de Estado de Esporte de Alagoas. Nós somos o 3º estado do Brasil a ter Secretaria de Esporte. Quando o Ministério do Esporte foi criado, que não era, era também um instituto, como nós éramos com fundação, que era o Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto. E aí nós viramos ministério e Alagoas passou. Então, a isso, o que é que aconteceu? Eu comecei a trabalhar. Veja o quão é amplo o esporte, Tadeu. Você, na criança, você tem o desporto de participação, desporto educacional, atividade lúdica, alto rendimento e o mais forte de todos, o inclusão. Nada inclui uma criança do que uma bola de futebol, Verdade. Um kimono, uma bike, Claro. um capacete, um skate, nada inclui. Aí tu vai para
as outras atividades. Naquela época, de forma pejorativa, quando a gente começou a fazer zumba de idosos para dar atividade, os caras diziam, o pai do velho, dos velhos. Nós começamos a trabalhar com deficiência pública. Eu passava na Feitosa e via as tiazinhas tudo dançando. A gente começou a trabalhar com deficiência, com atletas de alto rendimento de deficiência, ao pai dos aleijados. De quão éramos ignorantes em políticas públicas voltadas para o esporte. Você imagina um profissional de educação física, um professor, trabalhar com essas crianças em todas essas diversas, né, essas atuações diversas. O esporte educacional tem um outro regramento. O esporte de participação é atividade lúdica, né? O esporte de alto rendimento inclusivo. Você pegar uma criança que só tem talvez o calção para jogar bola, para fazer kimono, para fazer judô, com que kimono? Com que tatame? Quem vai dar aula para essas crianças? Aí você vai para atividade com deficiência. Você tem o cara que é deficiente visual, o auditivo, o mental, não sei se a linguagem é essa. Aí você tem um braço só. Você tem uma perna só, você tem o braço e não tem a perna. Às vezes você não tem um braço e não tem uma perna. Verdade. Como esses caras competem entre eles? Como ajustar? Você imagina o quão complexo é o esporte. E aí nós temos um problema seríssimo no Brasil, que é gestão. O esporte amador é deles o mais emocionante, aquele que você hasteia a bandeira do Brasil, que você sangra, que você chora, que você sua. Mas a gestão tem que ser profissional. E a gente começou a avançar agora com a Comissão de Clubes do Brasil, né? com o Comitê de Clubes. A gente está começando a melhorar o desporto brasileiro com a gestão, através dos clubes, voltando à época. Clube Pinheiros, Clube de Regatas Brasil, Centro Esportivo Alagoano, os clubes voltaram a entender da importância do esporte. E aí é quando eu quero entrar aí. Eu quero entrar aí nessa questão, porque é público e notório que assim, os programas, geralmente, de TVs abertas, eles dão muito destaque aos profissionais. Mas aí futebol só, né? Mas aí tem um vôlei ainda que dá um basquetezinho. Mas aí você, de repente, entra aí, fura a bolha na televisão, mete o programa Esporte Campeão. O único de Alagoas. E, poxa, eu acho que não é só de Alagoas, não, viu? É de muitos estados aí que não tem esse tipo de iniciativa. Perfeito. E aí eu vou dar um depoimento a seu favor, viu? Que eu não sou de alisar macho aqui, não, nem no programa, nem em lugar nenhum. Mas eu acompanho essa questão aí, e você falando ali das crianças, eu acompanho também as questões de equitação, que é acompanhada por você, espectro autista também, que os garotos sendo incluídos no esporte, e isso aí eu não tenho vergonha de dizer, que alguém pode dizer, não, passou, não passei não, porque quem fizer isso e vier aqui, com iniciativa como você teve, vai ter o mesmo elogio meu. Como também, caba safado vier aqui, eu também digo na cara dele. Então, você foi para o Esporte Campeão. Eu prefiro assim, se você me der, eu dou 2 passos para trás, porque aí eu passei a ser gestor do esporte. E aí, como gestor do esporte, eu passei a ter visibilidade que eu tinha como atleta, passei a ter como gestor. Fatalmente, isso me levou para a política. Não tem dúvida, né? Não é? Então, assim, o governador, ele está ouvindo, tenho certeza disso, e ele não vai me corrigir em uma vírgula. Ele chegou para mim em 2004 e disse, Canuto, eu estou saindo do governo. É importante que você se credencie a uma atividade política que está se iniciando aí, é a de vereador. Nós, se você não sair, não tiver levado, não levar, o trabalho foi feito no executivo para o legislativo, para que o que você fez transforme em lei, nós vamos ter um problema seríssimo no esporte. E aquilo ficou, tem. Aí eu fui conversar com a minha família não apoiava a minha candidatura. Não apoiava. E o Márcio, com a visão de esporte, eu fui questioná-lo porque ele não tinha sido vereador, porque o Márcio foi talvez um dos caras mais assediados a ser político. E ele resistiu. E o Márcio, como sempre, me deu um nocaute. Canuto, eu tinha apenas o microfone do esporte. Você tem a bandeira do esporte, pô. Boa Você tem a bandeira, cara. Você tem a oportunidade de, com a bandeira, brigar pelo esporte. E ali eu me lancei candidato. Aí você vai ver porque surgiu o Esporte Campeão, viu? Aí eu fui, virei candidato e ganhei no meu primeiro mandato, que foi muito bom, eu continuei trabalhando. Mas aí entrou um outro governo. E o outro governo acabou a Secretaria de Esporte.
Aí as pessoas que me viram, o cara que fazia trabalho com deficiência, o cara que fazia trabalho com idoso, o cara que fazia trabalho de inclusão, de alto rendimento, me viram como se secretário eu fosse, eu apenas como vereador. Eu não tinha tamanho, eu não tinha envergadura, eu não tinha recursos para ser um secretário de esporte como vereador. Não existia secretaria. E Márcio Canuto, que é o mais grave, foi-se embora para São Paulo. Márcio era o cara do esporte, embora 70% fosse futebol, mas o Márcio dinamizava toda a atuação esportiva do amador. Começou a aparecer demais nacionalmente, os caras disseram... Levaram ele. Levaram pro carnaval, pro futebol, pro cara... Aí você imagina, não tem a Secretaria de Esporte e todo mundo que tinha no esporte, na secretaria, um guarda-chuva, não tinha mais. Aí me procurou. E eu não tinha alternativa, que senão surgiu o Esporte Campeão. Isso devo a Melissa Chaves, ao Diniz, o nosso querido Nilander. Diniz era a ótica Diniz? Não. Na verdade, Melissa Chaves e o... Agora deu. Como é? Agora você me lascou, viu? Não, rapaz, depois a gente lembra, vai conversar. Não, então, mas assim, na hora... Mas é isso mesmo. O Diniz e a Melissa, eles construíram o Esporte Campeão. Isso. Eles fizeram do início a construção dos programas. Foi eles que fizeram. O EC, sejamos honestos, é de Eduardo Canuto, mas é de Esporte Campeão. E aí nós passamos a fazer um papel na televisão que as secretarias, por isso que eu digo, talvez as pessoas não entendam, ele não só mostra o que o Tadeu faz. O Esporte Campeão, ele gera conteúdo, ele promove eventos, ele apoia eventos. Isso. Ele só não divulga o que o Tadeu faz. Verdade. Ele mostra também que a gente desenvolve projetos de beach tennis, a gente desenvolve projetos de surf, a gente tem projetos das mais variadas modalidades, a gente promove corridas. Você faz beach tênis, Canuto? Não, eu não faço não. Mas promove. Né? Mas gosto, tem até jeito, até porque eu fui da avenida, como é que chama? Praia da Avenida. Eu fui jogador de frescobol, gosto muito, trabalho bem com as duas mãos, eu sou ambidestro. Eu joguei muito frescobol na JTU, que era o esporte da... Então pronto, você vai entender um pouco disso tudo. Era o Pivete, que era louco por artes marciais, e entrou nas suas armadas e teve a oportunidade, quando a perda do pai, de voltar para as artes marciais. E aí casei, né, construí com o nosso esforço. Chegamos até as empresas que eu lhe falei. Dentro desse contexto, virei atleta profissional e aí sim passou a ser de forma objetiva, do qual eu tinha toda a alternativa de manutenção, não só das empresas, mas como da família. E aí, 38 anos na luta, você já está ficando mal. Eu tinha um atleta... Já está capengando. Eu tinha um atleta chamado Simon Don. Um atleta, era campeão da WKA. Ele era campeão do mundo de kickboxing, né? Do chute, joelhada, cotovelada e tal. E aí nós tínhamos uma luta com 5 rounds. E eu tive problema nas pernas, né? Tive erisipela e tal, e não podia machucar as pernas, fui fazendo tratamento, mas eram 5 rounds, eu ia partir pro pau para tentar ganhar dele e achar que ganharia mesmo. E o assinado do contrato foi de 5 rounds. Quando ele chegou no Brasil, que ele soube que eu tinha 37 anos, e ele tinha 27 anos... Pediu mais rounds. Ele disse, não, eu fui campeão, e de fato fui campeão do mundo nessa categoria com 12 rounds. Eu não vou botar meu título em jogo com 5. Então ele assim, isso depois de 10 dias que ele tinha faltavam 10 dias para a luta. Aí... Eu não tinha como chegar a 12 rounds. Questão cardiopulmonar, essa história toda, não tinha. E eu estava com as pernas machucadas. Aí Batarelli disse, Canutão, nós temos que trocar os 12 rounds. Administrar, ele disse, os 12 rounds. Batarelli com joelhada, com cotovelada e com low kick, que são chutes na região da parte baixa, né? Não na parte... Não, nas pernas. Né? Não é golpe baixo, é parte... Não é golpe baixo, é parte baixa. E aí era muito difícil você trabalhar isso 12 rounds. E aí eu disse, Batarelli, eu não tenho como administrar, eu vou pro pau. Eu vou tentar até o 5º round e derrubar. Eu cheguei até o 8º, ganhei todos os rounds, mas a questão cardio não me permitiu. No 6º, 7º round, eu já cheguei a 180 batimentos, eu baixava sempre a média de 80 a 100 batimentos, portanto, se eu subisse com 180, se eu chegasse no corner com 180, eu com 110, 120, eu voltava muito bem. Porque eu tinha um trabalho de anaerobiose, né, um trabalho aeróbio muito grande, que dentro dele me permitia, dentro dos rounds, eu ter uma atuação anaeróbia. O que é que aconteceu?
Quando eu cheguei no 7º, no 8º, eu cheguei a 200 batimentos. E quando foi pro 9º, que deu 200 batimentos, que tocou tem, e eu volto para o centro-ring, eu vi o corner dizer, Batarelli não baixou nada. O corner é aquele cara São 3 caras que ficam do meu lado. É aquela que bota figura água. que fica com a toalhinha, bota águazinha, aquele creme que eu não sei o que me é fornece a água. Parece creme de babosa que bota assim. É para que a luva não pegue de cheio. Rasgue a pele, E o corner, que é quem me orienta. O Batarelli perfeitamente me orientou em tudo, tanto que eu ganhei todos os 8 rounds. O cara fez perfeito, eu me sentia confortável com a água, com o gelo. E o que ficava talvez com menor atuação, que era de fornecer a água e os equipamentos que estavam no centro do ringue, disse, ele estava com o polar. Ele disse, Batarelli 200. Quando que eu fui voltar com esse Batarelli, não baixou nada. Naquele momento me deu centésimos de segundos de como é que eu diria? De luz. De luz, mas quando você está equilibrado. De consciência. De consciência. E aí você cai. Não volto. Aí criou aquele pandemia, o ginásio e tal. Tanto ganhando. E eu vou lhe dar essas imagens. Tanto é que quando o cara disse, não tem, acabou, tem. Os árbitros que eram internacionais subiram para perguntar o que tinha acontecido. Senão ele desistiu. Mas ninguém sabia quais eram os motivos da desistência. Tanto e essa imagem você tem, você vai botar agora, que acontece assim, quando dá o resultado, que levanta a mão dele, ele faz bem assim. Aponta tem pra você. Essa imagem, vocês vão ver. Bacana. Entendeu? Então, assim... Então era um cara legal, o cara... naquele momento. Mas o que eu queria dizer dos 27 e dos 37 anos, são incríveis as diferenças. O mais... Lembra que eu disse nível técnico, preparo físico, prevalece a mente? Nós tínhamos tudo igual. No entanto, ele tinha 10 anos a menos. Aí isso pesou pesa demais. de forma significativa. Pesa aí eu tudo, percebi que era a hora de parar. É uma pesquisa boa até para o cara fazer. E dentro de casa não, mesmo. Já tem você material científico sobre isso. Não, material científico, inclusive, dentro de casa. É só você perguntar à sua esposa como era você aos 37, aos 47 e aos 57. Certamente ela vai dizer que a desenvoltura não é a mesma. Falar em 57, Canuto, falar em 57, Tu tem 57 só, Tenho nada, eu tenho 47. Agora, falar em 57, com 50 anos de idade, os caras botaram tu numa fria, eu lembro disso, os caras organizaram uma luta pra você com... E aí tu tava gordo, foi ficar magro, tu lembra? Isso é uma história longa, eu parei de lutar, eu fui conhecer o que era uma cervejinha, o que era um coração de galinha, cheguei a 132. Vou abrir de novo uma parte aí. Você organizou um evento aqui, um cara que eu só tinha visto ele muito na televisão, que era o Pantera. Aí... Black Panther, foi um dos maiores amigos da minha vida. Disseram que ele gostava... Eu fiz um cozido na Barra de São Miguel, na casa lá. E daqui a pouco chegou... Até injusto eu não falar do Pantera, Chegou o Pantera. Que nessas horas era ele que estava do meu lado também. Aí chegou o Pantera, chegou você e mais um lutador lá. A gente até... Quando eu imaginei, eu estava lá trocando soco com o Pantera, aquela fera da televisão, lá dentro da minha casa. Pantera foi campeão do mundo também. E disse que nós já lutamos, inclusive, juntos e em vários disse que lugares. O melhor cozido que ele já tinha comido foi o seu cozido. Era de Tadeu Costa, exatamente. Ele admirou, a pessoa gostou bastante e de vez em quando ainda pergunta. Então, isso mesmo. Obrigado. Na verdade, Tadeu, foi assim, o grupo Humberto Lobo, o Mário, né, o Marco, os caras, o Márcio Bronzec, os caras montaram uma estrutura de evento perfeita, chamado Coliseu Extreme Fight. Que tem um spoiler aí que eu vou passar para você, viu? Tá voltando. Olha aí. O Coliseu Extreme Fight ganhou um prêmio de melhor evento do ano no Brasil. Premiação Rio de Janeiro. Nome da premiação, Oswaldo Paquetá. Então, quando chamaram Alagoas para receber o prêmio de melhor evento, a maioria dos lutadores que já lutou em Maceió, que já fez preliminar nossa, na época, Vanderlei Silva, Carlão Barreto, quando os caras viram de Alagoas, aí olharam, bicho, e o Canuto? Aí o cara disse, meu irmão, tá lá em Maceió com 132 quilos, gordo. Solto. Aí os caras disseram, rapaz, Canuto parou de lutar e nunca se despediu. Aí o Mário Globo, pronto, ele foi lá, recebeu o prêmio. Quando chegou aqui, me chamou, é uma história muito longa também, mas me chamou para fazer uma luta despedida. Eu achei que era a fuleiragem dele.
Eu achei que era a fuleiragem dele. E ele disse, não, cara, é verdade. Eu disse, Mário, eu tô com 49 anos, pô, eu não tenho como esse bicho. Mário, eu 49 vou lutar com o quê? Com o cara de 27? Não, você vai lutar com o cara do seu top. Como assim? Da minha idade, você é próximo. Você deixa isso, Mário. Se é verdade, eu disse, me prove. Ele foi, abriu e mostrou um contrato com o Paulo da Anunciação Pio, campeão brasileiro. Eu ganhei dele no título brasileiro, super cruzador. Uma luta que os dois se machucaram bastante. Ele encontrou o cara, ele fez contato, pagou a luta, o contrato adiantado para o cara aceitar essa luta. Então, para o Mário, eu não receber era prejuízo. Então, ele já foi muito forte no aspecto sentimental. E depois ele percebeu que meus olhos brilharam. Mas eu não teria a aprovação da família. Ele disse, olha, eu quero que você vá para os Estados Unidos, você passe 6 meses, treine, mas eu quero que você luta assim. Aí tem uma história bonita na minha vida, muito bonita. Tem várias histórias bonitas. Mas essa é talvez delas. A mais forte. É que eu ia lutar na França. Lembra que eu falei que eu lutei com o francês? Sim. Eu ia lutar na França, em Sorbonne. Sorbonne é uma universidade, na França. E aí, o meu irmão estava lá e mobilizou todos os brasileiros lá, amigo dele, da universidade, não sei o quê, para me receber lá. E nós tínhamos um sobrinho, acho que 9 anos, chamado Bruno. O que é que acontece? A luta foi transferida para o Brasil, porque o empresário nosso, Texas Corporation, Texaco, não admitiu que o meu título de jogo fosse na França. Se o campeão era eu, tinha que ser no Brasil. Ele pagou uma taxa. E o evento foi transferido. Meu irmão ficou tão chateado, não deve ter sido só esse o motivo, veio morar no Brasil. Aí chega meu sobrinho Bruno, com 9 anos, ele assistiu a luta, ele veio, e aí ele passou a conviver. O bicho começou a treinar, ficou, confesso, melhor do que eu. Melhor do que eu. A gente tem que ser honesto, né? Isso, né? E aí o sonho dele era lutar. E ele começou a perturbar o pai, e o pai reclamando que não queria que ele lutasse enquanto ele não se formasse. Chegou um momento que eles tiveram, assim, um certo atrito moral não, de discussão. Isso. Agora, e aí ele ligou para mim, Zé, ó, deixa eu dizer uma coisa. Eu acho que o Bruno obedece mais a você. Na verdade, não era obedecer, era que eu era professor dele, mais graduado e tal. Tem a hierarquia, assim como na sua. Aí ele lhe pediu para você pedir para o menino não lutar. Aí ele impôs. Como ele não me ouve mais, eu quero que você imponha. Ok. Aí liguei pro Bruno, deixa eu dizer uma coisa a você. Aí contei que ele não estaria enquanto não atendesse o pedido do pai dele, que tinha que se formar. Fechado? Fechado. O que é que acontece? Vamos para frente. Ele ficou calado, aceitou. De noite ele liga para mim. Tio, tudo bom? Tudo. O que foi que houve uma hora dessa? 9h30 da noite e tal. Eu disse, eu queria lutar. Eu disse, você tá doido? Tomou droga? Eu falei, uma hora dessa. Disse, não, tio, é que eu me formei. Ele se formou, não convidou ninguém e veio cobrar o que tinha sido prometido. Qual era a dificuldade? Qual era o momento mais difícil aí? Meu irmão tinha falecido. E eu tinha que cumprir isso. Era. Então parece que foi Deus que mandou eu fazer a minha despedida para ser a estreia dele. E ali, depois da luta, eu passei, até me emociono. Não é eu passei a minha luva para ele, entendeu? Depois, como teve essa história de museu de tudo, terminou pegando a luva de volta porque ela passou a ser simbólica para mim e para ele, entendeu? Rapaz, que a ideia era a gente fazer um museu de tudo isso que o próprio museu tem, tá aqui, aproveito para doar a revista para vocês, se conta toda a história. Rapaz, mostra ali dessa nossa luta. Câmera ali. Olha que bonita aí. Ó. Toda aqui, aí, meu irmão. Toda a nossa história dessa luta de despedida está aqui. 50, aí ficou 50. no museu 50.0 né? 5.0, né? Tu não estava tão acabado não, Canuto. Não, eu perdi 35 quilos, ô Tadeu. Tá bacana. Eu perdi 35 quilos. O Mário Lobo disse assim, ó, você pode passar 3, 4 meses nos Estados Unidos. Ele ficou doido quando eu convidei Anselmo Silva, Paulo Mendes, 2 amigos meus de Maceió mesmo, uma academia no Jacintinho. Aí sim. Aí o Mário disse, não, bicho, você é louco, você é doido. Um evento desse. E você, bicho, você não conhece o nível e a capacidade desses caras. E aí ele viu qual era. O Paulo Mendes já foi campeão da Forja de São Paulo, que foi em Brasília. É um dos melhores professores de educação física. Anselmo é um cara de origem muito humilde. Foi primeiro e mais graduado que eu. Tanto é que quando a gente criou a Federação de Alagoas, ele era faixa preta do Rio Grande do Norte. Mas o 01 passou a ser ele.
E, assim, um cara incrível, de formação acadêmica brilhante, né? Um cara muito humilde. E, assim, para mim, eu diria com muita facilidade. Tem muito cara famoso aí no Brasil como técnico de boxe. Eu, Eduardo, por toda experiência, não conheço um melhor do que o Anselmo Silva, do Jacintinho, professor da universidade, melhor de boxe do que ele. E nós fizemos uma luta brilhante, brilhante. Nós ganhamos do Paulo Pinho. Eu baixei para 97 quilos, a nutricionista mandou eu subir para 100, porque ele era muito maior do que eu. E foi uma luta e foi a vitória. Eu vou passar essas imagens para você também. E o Bruno, nocaute brilhante. Ô, Canuto, fala aí um pouquinho da sua família, que eu sei que você gosta de falar. Dele, doutora Sandra, seus meninos aí. Cara, a Sandra, assim, uma pessoa muito forte, um gênio muito forte. Não, eu tô dizendo, o que ela tem de braba tem de maravilhosa. Eu sinto isso em pouco tempo de convivência. Eu diria assim, aqui para nós, que ninguém ouça no podcast, que eu tenho medo dela. Ela é muito brava, velho, mas é gente boa. Não é à toa que nós estamos com 44 anos. Chega a idade, a paciência diminui muito e eu estou tentando melhorar muito nessa questão de paciência. A gente convive muito com os nossos filhos, a gente convive muito com os nossos netos. Inclusive, esses dias eu tive 3 dias seguidos em escolas, porque era dia dos avós e a gente estava lá, enfim. Nós somos muito próximos, Sandra educou muito nossos filhos, Sandra foi muito, muito atuante, muito atuante, trabalha muito como hoje. Se eu disser números, eu posso estar passando, acho que eu posso estar mentindo, mas tem plantões que Sandra, num dia, atende mais de 60 crianças. Ela é pediatra, muito dedicada. Né? Então, assim, nós formamos uma família bonita, mas nós somos fruto de uma família também muito boa. Então, assim, meus irmãos, eu tenho um carinho enorme, divergência em alguns aspectos. Toda a família. Nesse aspecto direita e esquerda está 4x4. Está 4x4? Irmão, está 4x4. Toda a família tem essa questão de direita e esquerda. Mas na nossa família, na minha Daqui a pouco eu vou botar um imbé na sua mão aí de direita e esquerda. Não tem problema nenhum. Na minha descendência, nós somos todos de direita, né? Todos os meus filhos, todos os meus, acho que genros, noras, todos são de direita. A gente sempre prega do princípio da importância que Deus existe, que família é a base de tudo. Né? Eu acho que, eu diria assim, nós somos conservadores, embora entendamos que o mundo mudou, a gente tem que respeitar as opiniões. O que a gente não pode é querer que as opiniões dos outros não valham absolutamente nada. Né? E a gente tem um problema muito sério nesse período, que talvez seja o mais grave de todos, que é a questão do cristianismo. Né? Atacaram o cristianismo e a gente teve uma defesa assim, muito mais forte, né, da igreja evangélica, um pouco menor, mas de alguns padres mais corajosos, em defesa do cristianismo. Isso talvez tenha o que mais tenha me abalado. Mas eu sigo firme como direita, não sou extremista, acho que reconheço algumas ações que são importantes no outro campo ideológico, mas que eu acho que a gente vive um momento muito difícil politicamente. Pois é, bacana. E aqui, Canuto, aqui é um espaço livre, que todo mundo aqui, no dia que chegar o esquerdista aqui, o direita, o extremo esquerdo, todo mundo aqui tem voz e tem opinião. Porque aqui é o Tadeu TED Show. É só você falar que a gente ouve. Ô, Tadeu, mas, Canuto, posso lhe atrapalhar? Pode. Porque você já falou do esporte campeão, a gente sabe da importância dele. Nós estamos 20 anos no ar, todos os domingos, às 10h30. Há alguns anos eu participei de um quadro do esporte campeão de emagrecimento. De perda de peso, foi um sucesso. Consegui perder 26 quilos para atingir 30. E quando eu ia atingir, a pandemia veio fechou. A pandemia, a gente não teve fechou como finalizar. Nós ficamos quase um ano fazendo retrospectivas, né? E agora a gente está na jornada do emagrecimento. Nesse momento, eu não fazer uma homenagem dos 20 anos para você. Você prefere você abrir, você mostrar o seu próprio público? Rapaz, eu te dei um caneco, tu me deu um saco. Rapaz. Tem camisa. Olha que bacana aí. Tem como pegar aqui, produção? Olha só. Tá todo mundo bancando o caneco. Rapaz, tá tudo certo aqui, tudo bem. Entre amigos, e o pior que parece que eu dei um caneco maior, a maior é ele, não foi? Rapaz. Isso aí foi adorada, viu? Olha aí. É a equipe, ó. Que é isso, meu irmão. E dá em mim, a vantagem do Canuto é que quando ele me dá um presente, mas ele essa vai foi pensando nele. E ainda tem uma toalhinha assim quando você suar. Tem mais coisa, rapaz. Rapaz, o que é? Olha, pelos 30 quilos você ter cumprido 26, você já merece uma medalha. Vamos lá. Rapaz, Rapaz. Já merece uma medalha. O pessoal vai ver que eu tô de bermuda, viu? Não tem problema não.
Valeu. Tadeu Ted Show é mais? assim Olha mesmo, aí, é diferente, é diversificado. É diferenciado, né? Diferenciado. É diferente entre os diferentes. Rapaz, ganhei um monte de presente aqui. Foi, tá vendo? Então eu chego à conclusão que Mas é o só. seu caneco para mim é foi só muito o cara- mais importante. Não, mas eu estou dizendo o seguinte: você veja a importância. É só o cara dar o caneco que recebe muitos presentes de volta. Então eu estou saindo na vantagem, viu, Canuto? Canuto, outra coisa que eu quero dizer para o nosso público: os caras ficam se abrindo aqui, atrapalhando. Não vai para São José da Laje, Não não vai. vai mais, viu? Mas eu queria dizer a vocês o seguinte: vou confessar para vocês aqui. Antes aqui da gente começar a conversar, aí eu e Canuto bateu aquele papo diante de entrevista, né? Bicho, hoje em dia, ninguém assiste mais de 20 minutos de podcast. Vamos lá, a gente vai conversar pouco, vai ser. Mas, bicho, tem como um papo descontraído desse Falei durar demais. 20 minutos, Falei meu irmão? demais, A filho. gente conversou, a gente fala da vida dele, por quê? Porque quando o personagem é interessante, pô, não tem tempo, não é? E é atemporal também. No dia que tiver essa entrevista, daqui a 10 anos, vai ser importante também, Canuto. Ao mesmo tempo que eu vou agradecer a sua presença aqui no nosso programa, um dos primeiros chamados, né? Porque eu sei que a turma se interessa em você. Eu queria lhe dizer uma surpresinha que o nosso programa, para todo convidado que tem aqui, a gente tem um momento saia justa e a gente tem a pergunta bomba. Então, eu queria, nesse momento, que você escolhesse o que você quer primeiro, o momento saia justa ou a pergunta bomba. Siga você, o fluxo é como você tem feito com todos os seus entrevistados. Para os outros entrevistados, eu só faço um dos dois, mando escolher, mas para você eu fazer Não, os pode dois. fazer, não tem problema nenhum, não. Só me dê um tempo para raciocinar, porque como é surpresa, eu não sei qual Tá, tipo de então- pergunta. Mas pode então- ficar. Pode ter certeza que eu falarei a verdade. Tá bom. Então, o microfone está aberto para você. Primeiro, eu vou fazer a situação saia justa. Canuto, você é um cara de direito, você é um campeão do mundo, habilitado para ocupar qualquer cargo da nossa nação que fale de esporte. Você é um embaixador do esporte, de lutas. Obrigado. Tem um programa que exalta o esporte amador, ou seja, você é um cara habilitado a tudo isso. Agora, eu quero lhe fazer uma pergunta simples. Se o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, amanhã, telefonasse para você e dissesse: ô, Canuto, você vai ser nomeado amanhã ministro dos esportes do nosso governo, você iria? Por educação, eu dizia: obrigado, presidente, mas não aceito. De forma alguma. De forma alguma. Eu sou de um campo ideológico completamente diferente. Não concordo com esse governo, com esse tipo de programa, não só do esporte, mas de todo um programa com a nação. Não. 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 Beleza. E agora vamos à pergunta bomba. A pergunta bomba é o seguinte: diz a lenda urbana, muitas conversas por aí, que esses caras grandões, cara de academia, muita musculação, muita luta e tal, tem questões de hormônios envolvidas. Não sei, mas eu sei que já houve debates médicos. Assim, a curiosidade da população vai muito em cima disso, Canuto. Então, você que é de uma família, aliás, a família toda de Caba Grande, eu fico meio acanhado, mas eu vou perguntar. Anabolizante, Eu vou né? perguntar. Não, a questão não é anabolizante, não. Os caras dizem que esses caras se dedicam muito ao fisiculturismo e tal, é mais ou menos esse esquema. O cara fica grande, mas, entendeu? O pistache, a mangueirinha pequena. Isso é uma lenda urbana, ou os caras que fazem muita musculação, lutador e tal, tem o bigolim pequeno. Você, na verdade, está me criando problema com a minha patroa, né? Que o negócio já não tá bom com 63 anos, A pergunta né? é bomba. Mas lhe respondo. Eu nunca tomei anabolizante nem fiz musculação e hipertrofia. Então eu tô aí na nota 7. Acho eu. Aí, quando Nunca o cara... medi não, mas chega aí. Quando o cabra, olha, a verdade é o seguinte, vocês entendam. Quando o cara se acha nota 7, é porque para a mulher, para ele já tá lá no 2,5, 3. Meu irmão, queria O ritmo agradecer. não é mais o mesmo. Queria Você agradecer. tem que Canuto, meu irmão, você é um cara que, onde você vai, você informa, você diverte, Obrigado. você é uma enciclopédia ambulante. Mas isso acontece porque você é um cara muito também diversificado. Você tem. As pessoas não sabem quem é o Tadeu no aspecto acadêmico, um cara estudioso, já passou em diversos concursos, em vários vestibulares. Então você é um cara preparado. E é mais ainda divertido do que eu.
Ninguém tem as tiradinhas melhores do que você, junto com roda de amizade. Tiradas e botadas. Sim, não, botadas Não. comigo não aconteceu, não. É mais com o Coca, que é um caso específico dele. É, Coca, rapaz. Marcos Plínio. Doutor Tá Marcos numa fase, Plínio, aquele abraço. Doutora Valéria, Doutora Valéria. beijo. Você, 30 dias ainda na você fase sabe de que é um luto, casal né? que eu vou trazer aqui no nosso podcast. Eu vou trazer Ah, os mas dois só de uma sempre se vez. for os dois. Os dois, é. Porque não vai sair nada, porque eles vão ficar É. brigando o tempo todo. Exato. E o Coca vai ficar o tempo todo. Valéria, responda essa. Responda, é isso. Meu irmão, Um beijo aos dois. Né? olha, um beijão para vocês todos e para todos esses nossos amigos que ao longo dos programas a gente vai mandando abraço para todo mundo. Perfeito. Quero lhe agradecer, meu irmão. Ó, eu quero encerrar o podcast aqui, Eu que lhe agradeço. porque se a gente continuar essa conversa, eu vou acabar namorando com você Vou e a ter. coisa não vai dar certo. porque a Mas gente... eu já disse, 63 anos não tem muito o que dar mais. É, mas tem, não tem. Beleza, Canuto? Obrigado. Meu irmão, obrigado por Obrigado tudo. Você pela é oportunidade, demais. obrigado você também. Valeu, produção.